Olá, pessoal. Continuando o estudo de limites, nesse vídeo aqui nós iremos tratar de limites do infinito e limites infinitos, ok? Então vamos começar com limites do infinito. Limites do infinito. Ok? Para estudar limites do infinito, nós iremos utilizar dois exemplos que são clássicos desse estudo aqui. Suponha que nós queremos calcular, então, o limite de essa função racional aqui, quando x para mais infinito, aliás, para mais isso mesmo. O limite de 1 sobre x quando x tende para menos infinito. Então, esses dois limites aqui é o objetivo deste momento. Queremos calcular esses dois limites. Bom, o que significa o cálculo desses dois limites? Tá? Bom, significa o seguinte, que dada a função f de x, que é igual a 1 sobre x, desde logo sabemos que essa aqui é uma função racional, ou ela é uma função racional, necessariamente o denominador tem que ser diferente de zero. X é diferente de zero. Ok? X é diferente de zero. Muito bem, mas não é essa a questão que nós queremos analisar. O que esses limites querem, na verdade, é verificar qual é o comportamento dessa função x racional quando o que significa essa simbologia matemática, mais infinito e menos infinito? Ora, mais infinito, esse mais infinito significa que o x ele vai crescer até quando você imagine. Tá? Esse x pode ser tão grande quanto você possa imaginar. Você vai crescendo x igual a 1000, 1 milhão, 2 milhões, 3, sei lá. Você cresce o x o quanto você imagina, tão grande quanto você possa imaginar. E aí você vê qual o comportamento da função. Bem? Bom, para fazer essa análise, esse estudo de limites aqui, nós vamos nos socorrer, então, de uma estratégia bastante simples. Na verdade, o que nós queremos fazer, pessoal, é uma análise intuitiva do cálculo desse limite. Então, considere aqui as seguintes tabelas. Essa tabela aqui, vamos uma tabela horizontal, tá? Em que na primeira linha eu vou colocar os valores de x, são valores arbitrários, quando significa que o x vai crescendo, tá? Crescendo de forma ilimitada, bem? E aqui na segunda linha eu vou colocar as imagens. Eu pego esses valores de x e substituo aqui na lei de formação da função. Então eu peguei esta função, coloco os valores arbitrários aqui para x, eu vou tomar, por exemplo, x igual a 1, x igual a 2, de maneira que x vai crescendo, ó, tende para mais infinito. Obviamente que eu estou me deslocando no sentido positivo da reta dos números reais. Então, 1, 2, se eu pular logo para 4, e aqui eu vou pular para 10 logo, eu estou crescendo para o infinito. Então, vamos pular para 100, para 1000, okay? Para 1000. Vamos deixar até aí, tem 1000. Mais claro, você pode crescer o quanto você queira. Substituindo x igual a 1 aqui, ó, 1 dividido por 1 dá 1. Substituindo x igual a 2, 1 sobre 2 é igual a meio. Substituindo 4, 1 sobre 4 é 1 quarto. Substituindo 10, 1 sobre 10 é 1 décimo. Olha, 1 décimo já é um número bastante pequeno. 1 décimo, como você sabe, é 0,1. Substituindo 100, ó, 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 0,01, tá? 1 centésimo. Substituindo 1000, ó, 1 milésimo. 1 milésimo. Ou seja, à medida que o x cresce, olha, é fácil perceber que o y, que os valores de y, os valores da função vão diminuindo. Ou seja, quando o x tende, eu vou colocar x tende para mais infinito, os valores de x tendem para zero. X vai tender, aliás, o valor de y tende para zero. Tá? Os valores da função tendem para zero. Então, essa tabela nos permite afirmar que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, claro que de forma completamente intuitiva, nós estamos fazendo essa afirmação, x tende a mais infinito, se o x tende a mais infinito,
claro que a função tende para zero. Os valores da função tendem a zero. Vamos adotar isso aqui como verdade, inicialmente. Bom, para fazer a análise do outro limite, para fazer essa análise intuitiva do outro limite também, vamos fazer da mesma maneira. Tá? Vamos considerar aqui uma tabela horizontal, tá? Em que na primeira linha eu vou adotar valores de x, tá? Valores arbitrários de x, e aqui eu vou colocar as imagens, respectivas imagens. Bom, da mesma forma aqui, eu vou fazer o x tender para menos infinito. Então, claro, eu vou considerar valores negativos para x. Aqui. Menos 1, ó, menos 2, tá? Eu vou tomando valores no sentido de me aproximar aqui do menos infinito. Ó. Ou seja, eu estou me deslocando no sentido contrário à orientação da reta real, tá? Menos 1, menos 2 no sentido contrário. Menos 4, menos 10, ó. Estou tá? Diminuindo cada vez mais. Menos 100, menos 1000, ok? Bom, substituindo esses valores de x aqui na função, você vai encontrar as imagens. Substituindo menos 1, 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Substituindo menos 2, 1 dividido por menos 2 dá menos meio. Substituindo menos 4, 1 por menos 4 dá menos 1 quarto. Substituindo menos 10, 1 sobre menos 10 dá menos 1 décimo. Okay? Menos 100, ó, dá menos 1 centésimo. E o menos 1000, menos 1 milésimo. Oi, tá? Da mesma forma aqui na tabela anterior, olha, quando x tende para menos infinito, olha, à medida que você aumenta aqui o valor de x, aumenta em valor absoluto, tá? Você está diminuindo no sentido da reta real. Quando você diminui os valores de x, claro que você está aumentando negativamente aqui. Isso aqui vai para menos infinito, os valores da função tendem para zero também, ó, que vai ficando cada vez menor. Os valores absolutos diminuindo. O absoluto você vai calculando os valores vai se tornando zero. Em valores absolutos, então, o valor da função tende para zero, o que nos permite afirmar que o limite da função 1 sobre x, quando x tende para menos infinito, também é zero. Ora, esses dois limites, então, graças a eles é possível, então, nós resolvermos alguns exercícios. Esses exercícios, obviamente, já estão contidos na nossa atividade, na nossa segunda atividade. Veja lá, então, o exemplo. Tá? Eu vou chamar de exemplo 1. Depois que nós queremos calcular. Tá? Calcule aí os pontos, letra A, quanto é o limite da função x mais 3 dividido por 2x menos 5, quando x tende para mais infinito. Bom, se você fizer x tender ao infinito, tanto em cima, tanto no numerador quanto no denominador, só fazendo um comentário, essa função, pessoal, é uma função racional, tá bom? Nós temos, no numerador, nós temos um polinômio do primeiro grau, e no denominador também um polinômio do primeiro grau, tá? Então, é uma função racional. Se você substituir, se você fizer a tendência desse polinômio do primeiro grau quando x tende a mais infinito, olha, substituindo mais infinito no lugar do x, algebricamente você vai ter o seguinte, vai ter mais infinito somado com 3, olha. Então, as operações algébricas com infinito, pessoal, elas são executadas de maneira similar a números reais, tá? Porque esses sinais aqui, eles devem ser levados em consideração na hora de fazer as operações algébricas. Veja, então, se você tem uma quantidade muito grande, essa aqui é uma quantidade ilimitada que pode ser muito grande. Quando você soma com uma constante, pessoal, essa constante aqui ela é desprezível perto dessa quantidade que é muito grande. Então, tão grande quanto você imagina. Então, se você somar com qualquer constante, essa constante aqui ela é desprezível. Tá? Então, mais infinito somado com 3 continua sendo infinito. Não vai aumentar grande coisa. Bom, da mesma forma, se eu colocar infinito aqui, ó, 2 vezes mais infinito, menos 5. Ora, 2 vezes mais infinito continua sendo infinito, tá? É uma quantidade muito grande. E menos 5, quer dizer, menos 5 continua sendo infinito, mais infinito.
Ou seja, a soma e a diferença de constantes não vai influenciar no infinito. A única coisa que pode alterar é a questão do sinal. Mas olha, se aqui é positivo, olha, aí você faz o sinal, mais com mais dá mais, tá bem? 2 vezes mais infinito, mais com mais dá mais, dá infinito, dá mais infinito. Se fosse menos, então você faria menos com mais dá menos. Bom, só para esse aí é só um comentário, para deixar claro para vocês que as operações algébricas com infinito, ela se processa de maneira similar ao que nós fazemos com números reais. Muito bem. Então aqui, ó, nós vamos ter, fazendo essa operação algébrica, nós temos aqui mais infinito no numerador, e no denominador também nós temos mais infinito. Olha, essa expressão aqui é uma expressão indeterminada. O que significa isso? Que existem infinitas possibilidades de solução para esse tipo de expressão. Logo, isso aqui é uma indeterminação. Tá? Indeterminação. E como é que a gente levanta essa indeterminação? Até o momento, nós vimos dois tipos de determinação somente, zero sobre zero e mais infinito sobre mais infinito. Depois a gente vai, na sequência, falar de outras indeterminações que irão aparecer naturalmente quando nós fizermos exercícios. Muito bem. Para levantar a indeterminação, então você procede de maneira similar ao que nós havíamos falado anteriormente, lá no início de estudo de limite, na seleção a calcular limite. Você fatora essa expressão, você faz aqui uma simplificação algébrica de maneira que você possa obter uma outra expressão que não tenha essa questão da indeterminação. Então, se eu tenho aqui x mais 3, ó, dividido por 2x menos 3, menos 5, então aqui é um polinômio do primeiro grau, aqui é um polinômio de primeiro grau. Então, o que você faz? Qual é a estratégia que você deve adotar? Você pega o termo de maior grau nesses polinômios e coloca em evidência. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou pôr o x em evidência. Então, vai ficar x dividido por x dá 1. Mas 3 dividido por x é 3 sobre x. Não dá para fazer, fica assim mesmo. Aqui embaixo, também aqui eu pego o termo de maior grau, ponto de evidência e divido aqui. 2x dividido por x, ó. 2x dividido por x. Você simplifica aqui, x com x, ó. Sobra 2. Menos 5 dividido por x, 5 por x. Tá? Bem, eu apagador. Agora você... Ok. Agora, esses dois aqui, ó, x pode simplificar com x. Então, sobra essa expressão aqui. Bom, então o limite de x mais 3 sobre 2x menos 5, quando x tende para mais infinito, o limite desta função racional é igual ao limite desta expressão. O limite de 1 mais 3 sobre x, 2 menos 5 sobre x. X tende a mais infinito. Ora, acontece que quando x é 3 sobre x, pessoal, você pode olhar dessa maneira. O que é 3 sobre x? 3 sobre x é 3 vezes 1 sobre x. Você pode pensar dessa forma aqui. O que é 5 sobre x? 5 sobre x, você pode pensar 5 vezes 1 sobre x. Você pode pensar assim, ó. Porque, ó, 3 vezes 3, ó, então fica 3 sobre x. 5 vezes 1, 5 sobre x. Então, esse limite, ó, então, quando eu faço x tendendo ao infinito, lembra que esse aqui dá zero. Ó. Esse aqui dá zero. Ó. E 3 vezes 0 é 0. Ou seja, isso aqui vai para zero. Tá bom? 1 sobre x tem a zero, que nós já vimos. O limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, vai para zero. Tá? Aqui também vai para zero. Ó. Okay? Quando x tende ao infinito. Então, logo esta expressão aqui vai para zero. E aqui também vai para zero. Tá? Quando x tende ao infinito. Então, sobra 1 sobre 2. 2, que é o valor do limite. Então, o limite é igual a meio. Okay? Em geral, você poderia olhar, observando aqui, você poderia olhar só, quando você tem dois polinômios aqui, olha, você olha só para os termos de maior grau. Olha. Observa que o coeficiente aqui é 1 e o coeficiente aqui é 2. Tá? São dois polinômios de mesmo grau, então, em geral, dá isso, dá 1 sobre 2. Claro que nós estamos fazendo a maneira que você deve usar na hora de resolver questões dessa maneira, até porque essa técnica ela é muito útil na hora de resolver outras questões, tá? Em que você encontra determinações. Vamos mais um exemplo. Espero que tenha ficado claro esse exercício aí.
a sua resolução está baseada nesse modelo intuitivo em que nós extraímos, a partir de uma tabela, o resultado do limite de 1 sobre x. Mais um exemplo aqui para você, para ficar ver se fixa essa ideia aí, essa estratégia. Suponha que eu queira calcular o limite agora de x mais 3. Não, melhor, 3x mais 3, vamos mudar aqui para ficar tão igual, né? X mais 5, e aqui 3x ao quadrado mais 1. Eu vou colocar x tende para menos infinito. Ora, mas tanto faz x tender para mais ou para menos infinito, a ideia é a mesma, tá? Até porque nós já vimos que o limite de 1 sobre x, quando x tende para mais infinito ou tende para menos infinito, é zero. Bom, e essa é a ideia, essa estratégia que a gente usa para resolver esse exercício. Ó, aqui, se nós substituirmos infinito aqui, ó, infinito mais 5, ó, aqui dá infinito. Tá? Aqui, olha, menos infinito ao quadrado, tá bom? Ó, repetindo lá. Aqui, olha, menos infinito. Desculpa, aqui é menos infinito, tá errado. Menos infinito, tá? Menos infinito, somado com 5, ó, tá menos infinito. Tem aqui o menos infinito. Aqui, ó, fica 3 vezes menos infinito ao quadrado, somado com 1. Tá? Então, pessoal, apesar de que mais e menos infinito não são números reais, repito isso aí, mas as operações algébricas elas se processam de maneira similar, como se números fossem, tá? Porque interessa para a gente essa questão do sinal, que vai, de fato, acontecer com o sinal. Por que interessa a questão do sinal? Porque aí, isso aí é relevante com relação ao comportamento da função. Se a função ela cresce para mais infinito ou vai para menos infinito, isso é muito importante quando a gente vai fazer uma análise mais detalhada da função dentro de determinados problemas da física, da química e de outras ciências. Então, esse sinal do infinito, ele é interessante. Então, essas operações algébricas elas podem ser feitas de maneira natural. Menos infinito ao quadrado, olha, menos infinito ao quadrado, então você faz assim, como se fosse números naturais. Menos infinito multiplicado por menos infinito. Olha. Porque o sinal interessa muito. Infinito vezes infinito dá infinito. Menos com menos dá mais. Ok? Ó. Então, mais aqui. Ó. Mais infinito com 1. Então, aqui dá mais infinito. Então, aqui dá menos infinito, mais infinito. Olha, isso aqui é uma indeterminação. Tá? É uma indeterminação. Quando você tem 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, então você tem uma expressão indeterminada. Tá? Essas são as operações algébricas com infinito. Bom, e aí como é que você levanta a indeterminação? Bom, você levanta a indeterminação usando essa mesma estratégia que acabamos de fazer no exemplo anterior. Veja o que fazemos. Podemos colocar, sempre que é um polinômio do primeiro grau, é aqui do segundo grau. Tá? Então, vamos lá. X mais 5 dividido por 3x ao quadrado mais 1. Bom, eu vou pegar o termo de maior grau, vou pôr em evidência, que é o x. Ó. De maior grau é o x. X por x dá 1. Mais 5 por x dá 5 sobre x. Aqui também, vou tomar o termo de maior grau e vou pôr em evidência. Na verdade, o que interessa é esse termo de maior grau. 3x ao quadrado, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, você simplifica, sobra só o 3. Ó. Mas dividido por x ao quadrado dá 1 sobre x ao quadrado. Olha, agora você vai simplificar x daqui com 1x, vai sobrar um x aqui embaixo ainda. E ainda sobrou um x. Ok? Então, o limite de x mais 5 sobre 3x ao quadrado mais 1, quando x tende a menos infinito, esse é igual ao limite desta expressão que sobra aqui. Tá? Sobrou, então, 1 mais 5 sobre x aqui em cima. Sobrou isso aqui. Ó. Embaixo sobrou x vezes 3 mais 1 sobre x quadrado. Porque x tende a menos infinito.
Tá? Tudo bem? Ok, bom. Se você fazer o x tendendo para o infinito, olha, aqui vai dar zero. Olha. Aqui vai para o zero. Olha. Aqui vai dar zero também. Então aqui vai ficar menos infinito multiplicado por 3, tá? Fica assim, ó. 1, aqui vai ficar menos infinito, tá bem? Multiplicado por 3, ó. Tá? Olha, aqui é menos infinito. Aqui vai dar zero, ó. Aqui dá zero também. Aí menos infinito multiplicado por 3 é menos infinito. 1 sobre infinito é zero. Tá? Essa operação algébrica a gente não fica muito à vontade de fazer, mas na verdade isso é possível. Tá? Algebricamente é possível você fazer essas operações aí com o mais e com o menos. Aí, pessoal, esses dois exemplos já deixam dar uma boa ideia de como se trabalhar com o limite no infinito. Então, passemos agora a limites infinitos. Tá? Limites infinitos. Vamos lá. Limites infinitos. Limites infinitos. Ok? Novamente, vamos nos socorrer aqui desses limites clássicos, tá bem? Limite de 1 sobre x novamente, ó, quando x tende a zero pela direita, tá? E limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Claro que aqui o que está em jogo é o comportamento, novamente vou falar isso, ó, é o comportamento desta função. A função é 1 sobre x. Qual é o comportamento da função 1 sobre x quando x tende para zero? Pela direita do zero e pela esquerda do zero. É claro que você sabe que 1 sobre x, vou repetir isso aí, essa aí trata-se de uma função que é racional, tá bem? Logo, o denominador x aqui tem que ser diferente de zero. Ora, se o x tem que ser diferente de zero, então existem duas possibilidades de você se aproximar do zero. Ou você toma valores de x maiores que zero, que é esse caso aqui, ó, ou toma valores de x menores que zero. A ideia é essa, que você tem aqui a reta com os números reais, ó, e você tem o zero. Ó. Aproximar por valores de x maiores que zero significa vir da direita aqui. Ó. Você toma um x aqui e se aproxima aqui. Ó, tá? Você vai aproximando do zero pela direita. Ou seja, valores de x maiores que zero. Aproximar pela esquerda significa isso. Eu tomo um x pela esquerda aqui. Ó. São valores negativos. Ó. E vou aproximando aqui cada vez mais perto do zero. Ó. Bom, então, tende a zero pela direita significa x maior que zero. Tá? X está para esse lado aqui. Ó. E é maior que zero. Tem a zero pela esquerda significa que x está para esse lado aqui. Está à esquerda do zero. E aí os números que você vai tomar são próximos do zero pela esquerda. Bom, essa que é a ideia de pela limite lateral direita do zero e a esquerda do zero. Vamos usar aquela mesma ideia intuitiva que nós vimos nos exemplos passados, usando aquela tabela, né? Aquela ideia de tabela para que a gente possa fazer essa análise aí, desses limites. Então, considera aqui, vou considerar essa tabela horizontal. Na primeira linha eu vou colocar valores arbitrários para x e na segunda eu vou colocar as imagens. Ok? Eu vou pegar esses valores de x e vou substituir aqui na lei de formação da função. Então, vamos tomar, por exemplo, eu quero aproximar de x pela direita. Aqui, ó. Pela direita do zero. O que significa isso? Eu quero tomar x maiores que zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, bem, ó, meio, ó, quero ir próximo do zero. Vou aproximando do zero, 1/4, ó. Quero ficar bem pertinho do zero. 1 sobre 10, ó, 1/10. Ou seja, as frações estão ficando cada vez menores, então eu estou me aproximando de zero. 1 sobre 100 é 1 centésimo. 1 sobre 1000 é 1 milésimo. Olha, tá? Eu estou ficando pertinho do zero. Olha. Bom, mas à medida que eu estou aproximando do zero, o que está acontecendo com esses valores aqui da função?
com os valores da função. Veja, se você substituir 1 aqui, 1 dividido por 1 é 1. Se você substituir meio aqui embaixo, então fica assim, 1 sobre meio. Ora, uma divisão de duas frações, só lembrando, tá, pessoal? Sei que você sabe isso, mas só para relembrar. 1 dividido por meio, olha, você consegue, mantém a primeira fração e inverte a segunda. Multiplica pelo inverso da segunda. Se está 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. 1 vezes 2 é 2, olha. Então dá 2, olha. Então, quando você inverte meio, aqui vai dar 2, tá? Se eu colocar 1 quarto aqui, olha, eu vou inverter 1 sobre 1 quarto, aí vai inverter 1 quarto, vai dar 4. Se eu coloco 1 décimo, inverte 1 décimo, vai dar 10. 1 centésimo, inverte, dá 100. 1 milésimo, quando eu coloco aqui, inverte, olha, vai dar 1000. Olha o que está acontecendo, pessoal. Exatamente o oposto do que estava acontecendo nos exemplos anteriores. Quando o x tende para zero, olha, quando esse aqui vai para zero, pela direita, tá? Pela direita, por que pela direita? Porque estou tomando valores de x maiores do que zero. Ó. Aí significa pela direita. Quando o x tende para zero, os valores da função vão aumentando, olha, e vão tendendo para o mais infinito. Então, quando o x tende para zero pela direita, y, os valores da função tendem para mais infinito. Isso significa, então, que isso nos assegura, pelo menos de forma intuitiva, que o limite de 1 sobre x, quando x tem a zero pela direita, é igual a mais infinito. Beleza? Essa tabela nos dá uma boa ideia desse cálculo de limite aí. Mais um. Considere agora o outro limite. Bom, o limite de 1 sobre x, x tem a menos infinito. Olha, eu quero aproximar do zero. Desculpa. X tem a zero pela esquerda. Eu quero aproximar do zero pela esquerda. São valores de x menores do que zero. Então, da mesma maneira que aqui, eu vou considerar a seguinte tabela. Tá? A tabela ela vai me dar uma boa noção intuitiva do que está acontecendo com esse limite. Ó. Eu vou considerar valores arbitrários para x aqui e vou encontrar suas imagens. Eu quero aproximar do zero, só que eu quero aproximar do zero com valores negativos, ó, valores menores do que zero. Zero aqui. Ó. Tá? É pela esquerda do zero. Então, eu vou colocar assim, acima, menos 1, menos 2, olha. Bem? Menos 2 não, desculpa, menos meio, eu quero aproximar do zero. Tá? Menos meio, para aproximar do zero. Menos 1 quarto, menos 1 décimo, menos 1 centésimo. Eu estou aproximando do zero, mas com valores negativos. Menos 1 milésimo. Ok, menos 1 milésimo. Certo, menos 1 milésimo. Ora, à medida que eu faço o x se aproximar do zero, o que está acontecendo com y? Com os valores da função. Bom, os valores da função, está acontecendo isso. Se eu substituo menos 1 aqui, ó, 1 dividido por menos 1 é menos 1. Se eu substituo menos meio, fica assim. 1 dividido por menos meio. Olha. Lembra que é divisão de frações aí. Então, vai ficar 1 multiplicado, tá? Aí você inverte isso daqui. Dá menos 2 sobre 1. Meio, o inverso é 2 sobre 1. E aí você multiplica mais ou menos dá menos. 1 vezes 2 é 2. Olha. É 2, menos 2. Olha. Menos 2. Olha, se você substituir menos 1 quarto aqui, ó, vai dar menos 4, porque você vai inverter a fração. Se eu substituo menos 1 décimo aqui embaixo, olha, inverte a fração, dá menos 10. Substituindo aqui menos 100, menos 1 sobre 100, inverte, fica menos 100. E menos 1 sobre 1000, substitui dá menos 1000. Olha, eu percebo então que quando eu aproximo o x de zero pela esquerda, olha, seja, com valores negativos, aproximo do zero pela esquerda aqui, ó, tá? Os valores da função tendem para menos infinito. Menos infinito. Os valores da função tendem para menos infinito. O comportamento da função tendem para menos infinito. Daí, essa tabela permite a seguinte afirmação. Ora, o limite, então, de 1 sobre x
quando x tende para zero pela esquerda, isso aqui vai dar menos infinito. Ora, mas observa que esse menos infinito, na verdade, se você colocasse o zero aqui, ficaria 1 sobre zero. Ora, mais 1 sobre zero é uma expressão impossível. Olha, se eu coloco o zero aqui, olha, é 1 sobre zero. Se você pega x igual a zero e coloca aqui, fica 1 sobre zero. Tá? Uma sentença impossível. Tá? Então, você vai ter como resultado do limite menos infinito ou mais infinito. Depende de quem, então, esse mais infinito, esse menos infinito? Olha, vai depender do sinal aqui. Olha. Quando x tem a zero pela esquerda, observa que o x é negativo. Logo dá menos infinito. Quando o x tem a zero na direita, o x é positivo. Então dá mais infinito. Então, esse mais e esse menos infinito depende do sinal da função que está aqui embaixo. Então, olha, de maneira geral, vou colocar aqui um resultado um pouco mais geral. De maneira geral, se eu quero calcular o limite da função 1 sobre, eu vou considerar aqui uma função f de x, tá? Claro que esse aqui é um polinômio, uma função polinomial aqui. E aí o x tende para p. X tende para p pela direita. X tende pela p pela direita. Então, suponha que se você quer calcular o limite desse, olha, claro, e você sabe que se você substituir o p e f de x e dá zero, olha, se você coloca o p em f de x, olha, então, se o f de p, neste caso aqui, o f de p for igual a zero, olha, então, claro, isso aqui você vai dar uma situação impossível, tá bom? Porque necessariamente aqui, para que essa função racional esteja bem definida, o f de p tem que ser diferente de zero. Ó. Não pode f de p igual a zero. Tá? Então, se o f de p for zero, tá? Então já sabemos que esse resultado aqui vai ser mais infinito ou menos infinito, como esse aqui. Vai depender do sinal da função f aqui. Bom, se essa função aqui, f de x, for positiva, quando o x tende a p pela direita, o que significa x tende a p pela direita, pessoal? O x é maior que p, tá bom? Quando o x for maior que p, então, esse limite aí, então, o limite de 1 sobre f de x, quando x tende a p pela direita, ó, se a função é positiva, se a função aqui for positiva nessa condição aqui, então dá mais infinito. Tá? Toda vez que você tem 1 sobre 0, vai ser mais ou menos infinito, vai depender do sinal da função que está aqui embaixo. Tá bom? Esse resultado é um pouco mais geral. Aqui. Vou considerar mais um. Se eu sei que o f de p é zero, e eu sei também que a função é negativa. A função é negativa quando, estou abreviando aí, quando o x é menor que p. Desculpa, o x é maior que p aqui, porque eu estou considerando pela direita, tá? Quando x é maior que p. Estou olhando só esse caso, x maior que p. Então, nesse caso, olha, então o limite dessa função, limite de 1 sobre f de x, quando x tende a p pela direita. Bom, se a função é negativa, se os valores da função é negativa quando x é maior que p, para todo x maior que p, então isso aqui vai dar menos infinito. Então, pessoal, o resultado mais ou menos infinito depende de quem? Depende somente do sinal da função em torno do p. Tá? Então, você vai ter que fazer um estudo do sinal da função em torno do p para saber, então, se o resultado lá dá mais ou menos infinito. Como é que isso acontece na prática? Claro, de maneira análoga, esse mesmo resultado é válido quando você considera p tende a p pela esquerda. Tá? Quando eu faço x tender para p pela esquerda, vai resultado similar a esse aí. Análogo a esse. Vamos ver exemplos. Exemplo 1. Exemplo 1. Então, calcule 2 pontos, letra A,
limite de 1 sobre x menos 2, quando x tende para 2, pela direita. X tem a 2 pela direita. Olha, já vou aplicar esse resultado aqui. Tá? X tem a 2 pela direita. Observa que se você substituir o 2 aqui, ó, tá? Você tem uma expressão do tipo 1 sobre 0. Se eu coloco o 2 direto, fica assim. 2 menos 2 dá 0. Uma expressão desse tipo, ó. 1 sobre 0. Isso aqui é impossível, tá? Isso aqui é impossível. Tá? Impossível. Já explicamos por que é impossível, tá? 1 sobre 0 não é possível, tá? Não dá para resolver. Não existe um valor de x que resolva não existe uma solução para essa sentença. É impossível. Bom, quando você tem uma sentença impossível, exatamente o que ocorreu aqui, ó, então o resultado aqui será mais infinito ou menos infinito. Vai depender apenas de quem? Do sinal dessa função. Então vamos fazer essa análise. Ó. Se o x tem a 2 pela direita, o que significa isso? Ó? X tem a 2 pela direita significa que o x é maior que 2. Olha. O x é maior que 2, olha. Não é verdade? Olha. X tem a 2 pela direita, x é maior que 2. Agora, se o x é maior que 2, olha, quando você substituir aqui, ó, se os valores de x são maiores que 2, quando você substituir aqui, isso aqui vai dar positivo ou negativo, pessoal? Para x maior que 2, ó, esses valores aqui serão positivos. Ó, tá? Então, para x maior que 2, x menos 2 é positivo. Estou aplicando exatamente esse resultado. Ou seja, esta função aqui é positiva. Para x maior que 2, x menos 2 é positivo. Tá? Logo, o limite de 1 sobre x menos 2, quando x tem a 2 pela direita, isso aqui dá mais infinito. Então, depende de quem ser mais infinito, do sinal da função que está no denominador. B, suponha que eu queira calcular agora o limite de 1 sobre x menos 3, x tende a 3 pela esquerda agora. Observa que se você substituir o 3 diretamente aqui, 3 menos 3 dá 0. Esta expressão é desse tipo aqui, 1 sobre 0. Esse tipo de expressão aqui sentença é impossível isso daqui. Ó. Impossível. Isso aqui é impossível, tá? Não tem solução isso aí. Quando não tem solução, significa que vamos ter como resultado no limite, mas, ou seja, a função tende para o mais infinito ou tende para menos infinito, e aí vai depender apenas do sinal da função que está no denominador. Quando x tem a 3 pela esquerda, o que significa x tende a 3 pela esquerda? Significa que o x é menor que 3. Olha, mas se o x é menor que 3, olha aqui eu tenho x menos 3. Se eu tenho valores de x que são menores do que 3, que vai dar negativo. Olha. X menos 3 dá negativo. Ó. Porque aqui o número valores menores do que 3. Ó. Valor menor que 3 está dando negativo. Ora, mas se isso aqui dá negativo, significa que esse limite, então, dá menos infinito. Tá? Aqui deu positivo, dá mais infinito. Quando dá negativo, menos infinito. Ou seja, o limite de 1 sobre x menos 3, quando x tende para 3 pela esquerda, é igual a menos infinito. Menos infinito, só lembrando, dependendo do sinal desta função. Positivo, mais infinito. Negativo, menos infinito. Ok? Vamos ver mais uns exemplos. A gente está encerrando, pessoal. Fica tranquilo com relação ao tempo. Eu vou procurar daqui para frente fazer vídeos menores para que a gente não fique com tanta dificuldade com relação ao tempo para assistir o vídeo. Né? O vídeo não pode ser muito demorado. Eu acabo ficando empolgado aí e também com a pressa de querer ministrar o conteúdo da nossa disciplina, a gente acaba passando um pouco do tempo. Mas vamos ver se não acontece dessa vez. Vou considerar aqui ó, o limite de menos 2 sobre x menos 4, quando x tende a 4 pela direita. X tende a 4 pela direita. Olha, você tem aí, pessoal, um quociente, tá bom? Um quociente. Então, o 2 aqui é uma constante. Lembra que o limite da constante, a constante ela tem uma propriedade importante. Se eu tenho assim, menos 2 sobre x menos 4, você pode olhar esta função assim, ó.
menos 2 multiplicado por 1 sobre x menos 4. É possível que você veja dessa forma aqui. Ó. Então, eu tenho a constante multiplicada por uma função, porque esse tipo de função é mais fácil de fazer essa análise, sem perder a questão algébrica na hora de efetuar a multiplicação. Então, ó, esta expressão eu posso olhar dessa maneira, menos 2 multiplicado por 1 sobre x menos 4. O menos 2 é uma constante, então sai do limite. Então, fica assim, menos 2 multiplicado... Tá, mas antes de fazer isso, só fazer o seguinte comentário que eu acredito que é apropriado. Antes de fazer essa propriedade de limite, se você substituir o 4 aqui, ó, 4 menos 4 dá 0, então vai ficar menos 2 sobre 0. Ó. Já explicamos que menos 2 sobre 0, isso aqui não é uma indeterminação, não, pessoal. Isso aqui é impossível. Tá? Impossível. Não é indeterminado, é impossível. Quando é impossível, então é mais infinito ou menos infinito. Vai depender do sinal aqui. Bom, como essa expressão pode ser olhada desta maneira, a constante, o limite de menos 2 sobre x menos 4, quando x tende a 4 pela direita, esse menos 2 pode sair do limite, vai ficar menos 2 vezes o limite de 1 sobre x menos 4. Olha, aqui nós aplicamos propriedade de limite. X tende a 4 pela direita. Ok? Então vai ficar menos 2 multiplicado. Tá? X tende a 4 pela direita, aí vem a análise agora. Se o x tende para 4 pela direita, esse sinal de mais aqui significa aproximação pela direita. Significa que o x, pessoal, é maior do que 4. Todos os valores de x que você está tomando aqui são maiores do que 4. Logo, essa função aqui, x menos 4, ela assumirá valores positivos aí, ó, porque os valores de x serão maiores do que 4. Pode ser maior que 4, aqui assumirá valor positivo. Tudo bem? Então, vai ficar, o limite dessa função vai dar mais infinita. Porque aqui dá positivo. Olha, agora vem uma operação algébrica com infinita. 2 vezes infinito dá infinito. E menos com mais dá menos infinito. Ok, olha. Bom, eu vou parar por aí, tá? Até para a gente não se alongar tanto com o vídeo, tá bem? É claro que a gente vai fazer um vídeo só de resolução de exercícios. Por enquanto, eu estou fazendo esse vídeozinho com essa ideia intuitiva e apresentando alguns exemplos, mas nós temos a pretensão também de fazer um vídeo só de resolução de exercícios, porque isso vai ajudá-lo na hora de você estudar lá o teu conteúdo. Principalmente os meus alunos que estão com atividades para serem resolvidas, já estão na segunda atividade. Amanhã vamos apresentar a terceira atividade, então fica de olho, pessoal. Tá? Um abraço, até a próxima.